Bom, pessoal, então o nosso assunto de hoje é o impressionismo e, ao final, mulheres impressionistas, tá? Não trouxe aqui todas as mulheres impressionistas, tá? Foi uma quantidade considerável de artistas mulheres no impressionismo, tá? Mas eu separei algumas das principais para a gente dar um destaque especial, tá? Pessoal, então é o seguinte, né? Na semana passada, a gente continuou a nossa aula a partir da invenção da fotografia, né? Então, a partir do momento em que a fotografia ela foi criada, a arte ela tomou novos rumos, certo? Mas vamos pensar aqui nesse contexto do impressionismo, né? Semana passada a gente falou de impressionismo, né? A gente eu introduzi o assunto com vocês, então hoje a gente vai ver o impressionismo mais a fundo, tá? Vamos pensar aqui no contexto, né? O que estava acontecendo na sociedade, né? A gente teve a Revolução Francesa aí no final do século XVIII. O que representou a Revolução Francesa, né? Representou o final do absolutismo. O que é o absolutismo, né? É o rei com poder absoluto, né? O próprio Luís XV ficou conhecido como o Rei Sol e ele dizia que ele era o Estado. Então, o poder era todo dele. Né? Além dele, não tinha ninguém que pudesse mandar, decidir, governar. Então, o absolutismo era isso, era poder absoluto ao governante. É como se o governante fosse o próprio representante de Deus na Terra. Tá? Então, a Revolução Francesa vai representar o fim do absolutismo, né? A queda desse autoritarismo. Né? E o filho do Luís XV, que foi o Luís XVI, ele morreu, foi guilhotinado aí na Revolução Francesa. Por que eu estou falando disso? Porque nesse momento, aos poucos, a sociedade ela começa a se libertar. E qual era o lema da Revolução Francesa? Né? Era liberdade, igualdade, fraternidade. Tá? Então, as coisas aos poucos começam a mudar. Então, conforme a sociedade muda, a arte também vai mudando, né? Essa primeira tela é uma tela considerada do período romântico, né? Uma tela do romantismo que se chama Liberdade Guiando o Povo, do Delacroix, certo? Então vamos lá, né? Além da Revolução Francesa, o que está acontecendo na sociedade aí no século XVIII e XIX? A Revolução Industrial. Então, a Revolução Industrial representa o que na sociedade, né? Representa a substituição do trabalho artesanal por um trabalho assalariado e com o uso das máquinas, né? Então, se antes a gente tinha o artesão, dono do seu próprio negócio, dono da sua própria oficina, aquele artesão que ele domina todo o processo de produção do seu produto, desde a extração da matéria-prima até a finalização e a venda. Nesse momento, a gente tem a fragmentação do trabalho, né? Então, a gente tem o trabalho assalariado e muita coisa que antes era feita pelo homem, as máquinas começam a tomar esse espaço, certo? Então, o que vai representar isso tudo, né? A Revolução Francesa, a Revolução Industrial, a sociedade, essa loucura toda, então tá tudo mudando. Então, a gente tem uma ruptura com a tradição, né? Consequentemente, a gente tem uma liberdade maior de certas coisas, tá? Então, essa ruptura na sociedade vai abrir caminho para que os artistas eles comecem a decidir mais o que eles querem pintar, o que eles querem retratar, certo? Eu trouxe aqui como um primeiro exemplo, lembrando, né, a gente ainda não entrou no impressionismo, a gente está fazendo aí um caminho para compreender todo esse contexto, né? A morte de Marat foi um dos líderes da Revolução Francesa, certo? O 3 de maio, né, que representa soldados franceses, né, atacando civis espanhóis, né, do Goya, que também foi um pintor romântico espanhol.
Lembrando, né, pessoal, que a pintura espanhola, ela desde sempre ela tem um traço um pouco mais forte do que a pintura francesa. Então, na França, de certa forma, entra na moda o estilo espanhol forte, caliente de se fazer pintura, tá? Então, isso vai fazer sentido daqui a pouco. A tempestade de neve, né, do Turner, que é uma forma de se pintar paisagem de forma mais brusca, mais vigorosa, mais dramática, mais sentimental, tá? E outra forma de se pintar paisagem, também uma forma mais realista, né? Na aula passada a gente falou também do que foi o realismo, né? Então é esse contexto aí. Os artistas eles estão se sentindo na liberdade de escolher o que pintar e como pintar, né? Uma das coisas que vai acontecer também é que os artistas eles vão se colocar como uma classe à parte, tá? E vai acontecer uma tendência também que antes não havia, mas vai começar a nascer uma tendência dos artistas de querer de propósito provocar a burguesia, chocar a burguesia, certo? A invenção da fotografia, que a gente já conversou na última aula, né? Pessoal, quando a fotografia ela surge e ela cai no gosto da burguesia, antes, o papel de pintar retratos de pessoas importantes, de pessoas ricas, esse papel era dos pintores. Então, a fotografia toma esse lugar e os pintores começam a se questionar qual o seu papel na sociedade, né? Então, boa parte desses artistas, eles são prejudicados financeiramente, né? Porque boa parte da renda deles era da encomenda de retratos e a invenção da fotografia meio que rouba isso deles, tá? Mas se eles foram prejudicados financeiramente, ao mesmo tempo eles começam a ter interesse em outras coisas, em novos traços, um novo interesse pelo uso da cor. Eles começam a buscar coisas diferentes, né? Então a arte, ela começa a ser também um lugar de expressão da individualidade do artista, tá? Paris, né? Paris no século XIX começa a ser o point de encontro desses artistas, né? Se antes no século XV o point era Florença, né, no Alto Renascimento, o point de encontro dos gênios criadores, neste momento é Paris, tá? Essa vida urbana, essa modernidade crescendo, né? Então Paris é esse ponto de encontro onde os artistas eles se reúnem nos bares, nos cafés, né? Não só para falar de arte, mas para falar de revolução, né? Falar da modernidade, desses novos rumos, falar também dessa intenção de chocar e provocar a burguesia, certo? Bom, outros exemplos, né, do que está acontecendo na arte neste momento, né? Eu trouxe como exemplo também o Ingres, né, a banhista de Valpinson. Aqui a gente vê claramente que o Ingres era um pintor mais conservador, né? Ele ainda era um amante da antiguidade clássica, né? Então ele ainda era muito acadêmico, né? Muito adepto dessa pincelada lambida. O que era pincelada lambida? Você não poderia deixar a pincelada marcada na tela. Sua pintura, ela deveria ser tal qual uma fotografia. Já o Delacroix, ele era um pouquinho mais provocativo, mais revolucionário. Para o Delacroix, o que importa mais é o uso da cor, é o drama, do que necessariamente o traço fiel à realidade. Lembrando, né, o Delacroix, pintor romântico, tá? Mas nesse momento já está acontecendo uma transição para novas coisas, né? Para novas intenções, para novas provocativas, tá? Mais uma vez, né, o Millet, grande pintor realista que a gente conversou na semana passada, né, um pintor realista. Então ele vai retratar aí o trabalhador como nenhum outro pintor conseguiu, né, o trabalhador na sua realidade, certo?
Outro grande pintor, né, o Corot, ele é considerado um dos precursores do impressionismo, que é o nosso grande tema de hoje. O que a gente consegue notar de diferença nessa pintura, né? É uma pincelada um pouquinho mais marcada, já não está tão fiel assim ao academicismo, certo? E ele é considerado um dos pintores do impressionismo, porque ele é um dos primeiros que começa a ousar nesse tipo de pincelada. O Gustave Courbet, um grande realista, um grande retratador aí de cenas comuns e cotidianas. E finalmente a gente chega na nossa estrelinha. Por que nossa estrelinha? Porque o Edouard Manet, né, se pronuncia Manet na França, aqui a gente costuma falar Manet para não fazer aquela brincadeirinha com a palavra mané, né? Mas a gente pronuncia a forma correta é Edouard Manet. Por que ele é a nossa grande estrela? O Eduardo Manet é considerado o precursor, né, um artista de transição do realismo para o impressionismo, tá? Então, um primeiro exemplo que eu gosto bastante é a Olímpia. Gente, a nudez ela sempre foi um tema tranquilo na arte, um tema recorrente, a gente sempre teve nudez na arte. Porém, o Manet, nessa pintura da Olímpia, o que ele está fazendo? Ele está representando a nudez de uma deusa grega? Não. Ele está representando a nudez de um anjo? Também não. Ele está representando a nudez de uma prostituta. Então, quando o Eduardo Manet ele expõe pela primeira vez a Olímpia, né, lembrando que Olímpia era uma espécie de apelido para prostituta no século XIX, ele causa um alvoroço, um choque na sociedade, porque a nudez que era aceita na arte era aquela nudez santa, aquela nudez mitológica, aquela nudez fantasiosa, inatingível. Mas nesse momento ele está colocando a nudez de uma mulher comum. E não é qualquer mulher, era uma mulher que os pais de família da sociedade costumavam visitar de vez em quando. Então, era uma forma de chocar a burguesia, de mostrar a hipocrisia dessa sociedade, tá? Outro exemplo do Eduardo Manet que eu gosto bastante é o almoço na grama ou o piquenique na grama, tá? Que aqui ele está representando dois homens da alta sociedade, a gente vê pela forma a qual eles estão vestidos, né? Inclusive um deles ele representou com o rosto do irmão, tá? Mas o que está acontecendo aqui, né? Por que uma mulher está nua, a outra está ali se banhando no laguinho? São homens da alta sociedade, a gente vê pelas vestes, e essas duas moças também são prostitutas, tá? Gente, no século XIX, claro que isso era um hábito há muito tempo, tá? Mas no século XIX isso ganhou nome. A gente tinha algo chamado adultério elegante. O que era o adultério elegante? Vários homens de posição social, pais de família já, eles mantinham amantes fixas. Então, eles sustentavam essas amantes para não ter que procurar qualquer prostituta num cabaré. Então, os que tinham boa condição financeira, eles tinham amantes fixas. Então, eles mantinham essas amantes e estava tudo bem, estava tudo tranquilo, era super ok, super comum, né? Só que tudo debaixo de uma hipocrisia, né? Era uma coisa considerada moral, correta? Não, tá? Mas os homens ali da alta sociedade, de posição social, de condição financeira, boa parte deles, a grande maioria, tinham essas amantes fixas, certo? Então, essa tela, ela faz essa espécie de denúncia, tá? Era um crime? Não era um crime, mas era uma denúncia a quê? A hipocrisia dessa sociedade nesse momento. Outra coisa que vai chocar também nessa tela, que vai chocar o salão de artes quando ele expõe pela primeira vez, é o fato dessa mulher nua estar encarando o espectador. Então, a gente olhando a tela, ela está encarando a gente. E se a gente for comparar com as representações de nudez que a gente tem na história da arte,
A representação da nudez, seja ela de uma deusa grega, seja ela de um anjo, o personagem ele nunca tá te encarando. Neste momento, ela encara e não é com um olhar tímido. Ela de fato tá te encarando. Então ele começa a colocar isso nas obras dele, né? Então ele tem um pezinho no realismo, mas aonde que está o pezinho dele já transitando para o impressionismo? É no estilo de pincelada, mais rápida, mais marcada. Ele não está tão preocupado assim com a proporção, tá? Com a questão do joguinho de luz e sombra para dar volume, ele não está tendo muito essa preocupação. A gente também vai ter uma falsa perspectiva. O que é essa falsa perspectiva? A mulher que está ao fundo se banhando, ela deveria estar representada num tamanho bem menor do que os nossos personagens em primeiro plano, né? Ela está praticamente do tamanho de todo mundo, mas na verdade ela está lá atrás, lá no fundo. Então isso a gente vai chamar de falsa perspectiva, tá? Ela não está representada na perspectiva acadêmica correta que deveria. Significa que o artista não sabia? Não significa, significa que ele não estava preocupado com isso, tá? Então, o que, que vai acontecer? O Mané ele vai começar a questionar a veracidade, a verdade do estilo acadêmico de representar a natureza. Por quê? Porque a maioria dos artistas que eram fiéis ao estilo acadêmico, eles pintavam em ambientes fechados, né? Num estúdio, numa coisa ali muito muito falsa, muito um ambiente fechado. Já o Mané não, né? Ele já gostava mais de buscar o que os olhos poderiam ver, uma coisa mais real, certo? Outra obra que eu gosto bastante, né? É essa das corridas em long jump. O que, que ele está querendo representar nesse momento, né? A gente começa a perceber que o estilo impressionista é um estilo mais borrado, pincelada marcada. Por quê? Porque o que, que o artista está buscando? Ele está buscando um foco da onde os olhos podem ver. Então, neste momento da corrida, aonde está o foco do nosso olhar? Na corrida. Então, tudo ao redor é como se fosse um borrão, uma impressão, tá? Então, a gente está encaminhando aí para uma nova preocupação na arte. O artista ele não quer representar academicamente, fiel às regras. Ele quer colocar a impressão que ele está tendo naquele momento. Então, se o foco dele é na corrida de cavalo, que está acontecendo muito rápida, então também você não vai ver com nitidez, mas o foco dele são os cavalos, né? É a corrida. Então, tudo ao redor é só uma impressão, é só uma ilusão, certo? Então ele tinha uma frase que é bem legal, que eu gosto bastante, né? Que é melhor confiar nos nossos olhos do que nas regras acadêmicas, né? Nas regras impostas, certo? Bom, aí a gente tem outra grande estrela do impressionismo, que é o Claude Monet. O Claude Monet, ele vai se juntar ao Manet, certo? E o diferencial do Monet é que ele gostava de pintar ao ar livre. Então, quando ele se junta ao Manet, ele convence ele de que era para abandonar o estúdio, era para abandonar o ateliê, que o negócio funcionava mesmo, era ao ar livre. Então, o próprio Manet, ele pinta o Monet e a sua esposa no barco ateliê. Então, Claude Monet, ele construiu um ateliê dentro de um barquinho, e onde ele ficava ali no lago, numa boa. É... Qual que era a intenção dele de pintar ao ar livre, né? Aí a gente já entra nas principais características impressionistas, né? É a preocupação com a incidência da luz nos objetos, na paisagem, nas pessoas, tá? Então, estando ao ar livre, né, a natureza ela vai mudar muito rápido, né? Então, às vezes entra uma nuvem, escurece, né? Às vezes o sol fica mais forte, às vezes começa a chover. Então, a intenção do Monet era capturar essas impressões, né? Essa mudança de luz. Por isso que a pincelada tinha que ser rápida, para não perder a luz daquele momento. Outra característica do impressionismo é que por mais vocês podem até olhar essa sombra aqui do barco na água, muito raramente você vai ter uma sombra da cor preta. Nem essa sombra aqui é preta.
O contraste de luz e sombra que o impressionista está buscando é a mistura de cores opostas, tá? Lembra daquela matéria de ensino fundamental que a gente estuda a escala das cores, né? A escala cromática? O que vai acontecer? Por exemplo, qual cor seria o oposto do amarelo na escala cromática? Um roxo, né? Um lilás escuro. Então, o impressionista ele vai buscar esse contraste de luz e sombra, essa impressão sempre colorida, as sombras vão ser coloridas, tá? Então, essa tonalidade de claro e escuro, ele vai buscar com essas cores opostas, certo? Que a gente vai chamar também de cores complementares. Outra coisa também é que o impressionista, ele não mistura cor, ele vai criando uma ilusão ali, vocês podem olhar até nessa água, são vários traços azuis, brancos, verde, amarelo, tá? Então, você vai fazendo esse tracejado para criar a ilusão de ótica da água. A ilusão também da natureza sendo refletida na água. Você não vai misturar a cor, você vai fazendo um joguinho ali de pontilhado, de tracejado, para conforme você se afasta da tela, você enxerga a paisagem se formando aos seus olhos, tá? Normalmente, quando a gente vai num museu, numa galeria, é legal a gente fazer esse exercício, né? De aproximar o olho da tela, aí você vê um monte de borrão, e quando você se afasta, a magia ela acontece diante dos seus olhos, certo? Então, a preocupação do impressionista é com a pincelada rápida, não é tanto com os detalhes, tá? Um exemplo legal que eu gosto bastante é quando o Monet ele faz uma série de pinturas da catedral e ele faz uma série de 30 pinturas, tá? E essas 30 pinturas são diferentes umas das outras. Ele está pintando o mesmo lugar, a mesma catedral, porém em dias diferentes, em horários diferentes, ou seja, a incidência da luz no objeto, que no caso é a catedral, vai influenciar a forma que ele está enxergando aquela paisagem, aquele tema, tá? Então, a preocupação do impressionismo é a incidência da luz nos objetos, é a incidência da luz nas pessoas, tá? Como que o seu olho vê naquele momento, de acordo com aquele horário, de acordo com aquele tipo de luz, né? E essa falta de acabamento, essa falta de detalhes, porque tinha que ser tudo muito rápido para não perder a luz daquele momento. E isso deixava os críticos loucos, porque eles estavam acostumados com aquele tipo de pintura muito bem detalhista, muito bem acabadinha, né? Que é o que a gente vai chamar de acadêmico, né? Então, as primeiras pinturas que foram sendo expostas, elas foram duramente criticadas, tá? Era muito difícil eles serem aceitos no Salão de Paris, né? Você ser aceito no Salão de Paris era uma forma de você ter uma aprovação social de que você era bom, tá? Então, o que esses artistas fizeram, né? Esse grupo de artistas, eles se reuniram, né? Até então eles não tinham o nome de impressionistas, mas eles já tinham essa preocupação com a luz, com o movimento, certo? Com a cor, com essa mistura de cores, né? Com essa ilusão de mistura de cores. Então, eles já tinham essas características em comum, tá? O Claude Monet, o Edouard Manet, dentre outros artistas, eles decidiram se reunir e criar uma exposição por conta deles mesmos. Eles decidiram que não queriam, não faziam tanta questão assim de ser aceito no Salão de Paris, né? Já que eles só aceitavam pinturas acadêmicas. Eles se reúnem e realizam a sua primeira exposição em 1874, tá? E daí, por que eles vão levar o nome de impressionistas? Né? Porque dentre as telas expostas, uma que chamou mais atenção é uma tela do Claude Monet chamada Impressões, Nascer do Sol. Tá? Por causa dessa tela chamada Impressões, este grupo de artistas vão ser chamados de impressionistas, tá? Mas lembrando que naquele momento eles levam esse nome de impressionistas de forma pejorativa, tá? Como uma forma de crítica, tá? Então eu vou ler aqui para vocês o tipo de crítica que eles receberam, tá? Um dos
críticos, ele disse assim: meus olhos estão horrorizados por essa visão terrível. 5 ou 6 lunáticos, dentre eles uma mulher, reuniram-se para expor suas obras. Essa é uma das críticas, né? Outra crítica foi o seguinte, que as obras eram manchas aleatórias e que é como se eles fossem internos de um hospício. É como se eles pegassem algumas pedras e julgassem ter encontrado diamantes. Né? Isso foi uma crítica publicada num jornal. Tá? Então, eles levaram esse nome de impressionistas, porque, de acordo com os críticos, eles só tinham a impressão que eles estavam fazendo arte. Tá? E dentre eles, uma mulher, já vou falar dessa mulher já já. Tá? Daí a gente começa a ter uma presença muito forte da mulher na arte, né? De mulheres artistas, de mulheres pintoras, de mulheres revolucionárias, tá? Boa parte delas ligadas ao feminismo, certo? Bom, pessoal, por que que eles irritavam tanto os críticos, tá? Dentre os motivos que eu já falei, um deles é que eles pintavam simplesmente o que eles queriam, tá? Então, se antes a temática da pintura deveria ser religiosa, cristã ou mesmo mitológica, né? Ou representar uma cena histórica importante ou uma pessoa da alta sociedade, os impressionistas, eles estão preocupados em pintar ali o cotidiano, o que eles estão vendo na hora, o que chama a atenção deles, tá? Como, por exemplo, né, essa estação aí de trem, que eu gosto muito desse exemplo, porque a preocupação do Monet nessa tela é toda essa confusão causada pela fumaça se juntando com a luz, tá? E o teto dessa estação, por ser transparente, o sol passa direto. Então a gente tem uma mistura de fumaça, luz, movimento, porque é gente passando para lá e para cá, é o trem que está chegando. Então o artista ele tem que pintar aquilo que ele está sentindo, que ele está vendo muito rápido, tá? E aí acaba se tornando essa tela uma espécie de paisagem borrada, tá? Então essa é uma das principais características do impressionismo. A preocupação é com a luz, é com a cor, é com o movimento, é com o registro rápido daquele momento, que acaba se tornando uma pintura borrada. Significa que isso é ruim, que isso é um defeito? Não. Quando você tem a oportunidade de ver uma tela dessa pessoalmente, porque uma coisa é eu mostrar aqui para vocês no slide, tá? Mas você vendo isso ao vivo, aí você sente a magia acontecendo. Por quê? Porque uma tela dessa, quando você encara bem de pertinho, realmente você vê um monte de borrão, um monte de mancha aleatória. Mas conforme você se afasta, né, a coisa mágica começa a acontecer. Você compreende que tem um trem chegando, que a fumaça está subindo, que tem pessoas ali, tá? Então, o impressionismo ele faz essa espécie de pegadinha com o seu olhar, né? Essa ilusão de ótica, certo? Outro exemplo que eu gosto bastante é o Degas, que gostava de pintar as bailarinas. A gente falou um pouquinho dele na semana passada também, tá? Essa tela das bailarinas em azul, em especial, mostra a preocupação do Degas com esse contraste de luz e sombra nos corpos. Lembrando que o Degas era um caso à parte, porque ele não era muito de pintar ao ar livre e nem ambientes externos. Ele gostava mais de ambientes internos, em especial da temática das bailarinas, tá? Então, essa luz incidindo no corpo, esse contraste de luz e sombra nos corpos das meninas era algo que chamava muita atenção dele. Outra preocupação dele era a questão de registrar movimento na tela. Nada melhor do que dança, né? Para tentar dar essa ilusão de movimento na tela. Até o próprio fato das pinceladas serem marcadas e rápidas também dá essa coisa desse vigor, dessa força, né? Lembrando que isso antes era uma característica típica espanhola. Quando isso entra na moda na França, essa coisa do vigoroso, do forte, né? Então, quando isso entra na moda de vez, trazido pelo Manet, isso nunca mais sai de moda. Por quê? Porque eles começam a pegar gosto por esse vigor, por essa força, certo? Pessoal, é o seguinte, as pessoas que elas iam nessas exposições dos impressionistas,
elas ficavam meio confusas, né? Meio perdidas por causa desse joguinho de ilusão de ótica que eu falei. Eles se aproximavam da tela, depois se afastavam, depois se aproximavam de novo e afastavam. Demorou um pouquinho para eles começarem a compreender que a magia só acontecia conforme você se afastava da tela, tá? Mas aos poucos, os impressionistas eles foram ganhando o gosto da população, né? Só que somente alguns impressionistas foram reconhecidos em vida na época, né? A gente tem como, por exemplo, o Monet e o Renoir, que foram os que morreram mais velhinhos. Eles chegaram a ter muita fama, chegaram a vender telas, tá? Para coleções públicas importantes, tá? E um dos lemas deles era que tudo que a gente vê pode se tornar motivo para pintura, certo? Pessoal, e a mulher nisso tudo, né? A mulher é só temática da pintura ou a gente tem mulher artista, né? Pessoal, eu gosto bastante do exemplo do baile do Moulin de la Galé, tá? O que tem de interessante e diferente nessa obra? Eu não sei se vocês estão conseguindo reparar, mas o Renoir, ele consegue colocar no rosto e na roupa das pessoas a impressão de que a luz está passando pela folhagem das árvores e está refletindo neles. Não sei se vocês conseguem ter essa impressão, tá? O Renoir, eu gosto dele bastante, que ele gostava muito de representar situações cotidianas, de lazer, um momento ali de almoço, de dança, de descontração, tá? É praticamente possível até sentir o movimento da coisa toda acontecendo, tá? Então ele gostava muito dessa junção, né, do humano com a natureza, dos momentos corriqueiros, de lazer, de descontração, tá? E nessa tela, particularmente, eu gosto muito de como ele consegue, de forma genial, dar a impressão de que a luz ela passa pelas folhagens e depois reflete no rosto, no chão e na roupa dessas pessoas, certo? Pessoal, vamos para a nossa primeira artista mulher impressionista, tá? A Beth Morisot. E quem que ela foi, né? Ela era cunhada do Manet, né? Ela era esposa do irmão mais novo dele, tá? Bom, ela era de família burguesa, tá? Ela ficou conhecida como a grande dama do impressionismo. Ela teve reconhecimento, ela teve fama pelo seu trabalho, tá? E ela costumava fazer esboço antes das pinturas, e ela pintava muito rápido, tá? Ela participou de várias exposições, ela participou da primeira exposição impressionista, quando aquele crítico xinga todo mundo de lunático, dentre eles uma mulher, esta era a mulher, era a Beth Morisot, tá? E esposa do Eugène Manet, que era o irmão mais novo do Edouard Manet. E nas suas telas, pessoal, o que ela gostava de retratar? Ela gostava de retratar o cotidiano da mulher burguesa do século XIX, até porque era a realidade dela. Ela era uma burguesa do século XIX, tá? Então ela retratava temas como maternidade, as atividades domésticas, tá? Momentos de introspecção feminina, moda, tá? Então era esse tipo de temática que ela gostava de retratar, certo? A intimidade da mulher nos seus aposentos, tá? Então, características impressionistas na obra dela. Essa pincelada rápida, marcada, é como se fosse uma fotografia borrada, certo? Então, particularmente, eu gosto bastante dessa artista, tá? Ela faleceu aos 54 anos, tá, pessoal, de pneumonia. Eu particularmente gosto bastante. Aqui ela está retratando a mãe e a irmã dela. Outra artista impressionista é a Mary Cassatt, tá? Ela era americana, de classe média alta, ou seja, também era burguesa, e desde cedo ela gostava muito de desenhar, de pintar, tá? Ela desde cedo ela teve contato com grandes artistas, viajou para a Europa, ela conheceu Delacroix, conheceu Gustave Courbet, tá? Então, aos 15 anos ela ingressou de vez nos estudos dela. Porém, a família dela era totalmente contra ela ser uma artista profissional. Por quê? Porque não era algo bem visto ainda. A vida de um artista automaticamente estava muito associado à boemia. Então,
Você se tornando um artista, meio que automaticamente você ia viver uma vida noturna, né, ali nos cabarés, nas bebidas. Essa era a vida praticamente de todo artista homem, era uma vida muito boêmia. Então, quando uma mulher ela ingressava para uma carreira artística como profissão, não era ainda uma coisa muito bem vista, tá? O que, que acontecia bastante que eu comentei com vocês na última aula? Para uma mulher ser reconhecida enquanto artista era muito complicado. Acabava acontecendo o quê? Você é uma mulher artista. O seu marido assinava suas obras por você, como se fosse dele, ou seu marido, ou seu pai, ou seu irmão, tá? Então, boa parte das obras famosas que a gente tem conhecimento, século XVIII, XIX para cá, algumas delas tiveram a sua veracidade, a sua autoria questionada, tá? Essa artista, pessoal, ela se mudou para a Europa em 1866 para continuar os seus estudos. Ela foi aceita no Salão de Artes de Paris. Ela era feminista e ela gostava de pintar mulheres com atenção especial para sua subjetividade, ou seja, né, aquela coisa introspectiva, reflexiva, tá? Eu gosto bastante do trabalho dessa artista, né? Diferente da Beth Morisot, ela não só representava a mulher burguesa no seu cotidiano caseiro, mas ela gostava de representar a mulher moderna, tá? Eu gosto bastante dessa obra também. Ela tinha um traço diferenciado, ela não representava a mulher de forma apenas na sua delicadeza. Tá? Ela também gostava de dar um outro olhar para esse feminino, tá? Pessoal, a Marie Cassot, ela morreu aos 82 anos, certo? E a gente finaliza, né, com a Marie Braquemont. Ela é um caso à parte, pessoal. Claro, tem outras pintoras impressionistas, infelizmente não dá tempo de falar de todas. Mas por que que eu estou finalizando com essa artista? Ela, pessoal, ela teve uma obra aceita no Salão de Artes de Paris com apenas 17 anos. Ou seja, era uma menina ainda, né? Então, ela morava em Paris, ela era copista no Louvre. O que, que significava isso? Significava que ela podia ficar no Museu do Louvre copiando telas para treinar. Então, né, era poucos artistas na época que tinham essa oportunidade. Né? E numa dessas visitas ao Louvre, ela conhece o esposo dela, que também era pintor. Né? Eles se casam, eles têm um filho. Né? Eu separei essas três obras dela. Depois de um tempo, pessoal, o próprio filho dela chegou a escrever que o pai dele, ele restringia muito o trabalho dela, né? Ela chegou a ter como professor o Manet e o Degas, tá? Eles chegaram a ser mentores dela. E o marido dela não gostava muito disso, ele ficava muito enciumado. Até que então, em 1890, ela desiste de pintar, porque ele desencorajou ela. Né? Isso era mais comum do que a gente podia imaginar. Então, a gente sempre, na história da arte, a gente sempre teve mulheres artistas, pintoras, escultoras, compositoras de música super talentosas, tá? Mas boa parte delas acabavam sendo anuladas, ou por seus irmãos que também eram artistas, ou por seus maridos, ou por seus pais, enfim, né? Até acabar desistindo, né? Apesar que as duas artistas anteriores, elas não desistiram, elas tiveram reconhecimento em vida, tá? Pessoal, então, resumindo muito, 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 esse é o impressionismo, tá? É um dos primeiros grandes movimentos que vão acontecer após a invenção da fotografia, né? É um dos primeiros grandes movimentos que vai começar a quebrar o estilo acadêmico, tá? A questionar essa fidelidade toda que a gente tem que ter com a cópia fiel da natureza, né? Que é o que a gente vai chamar de mimesis, certo? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esses últimos minutinhos de aula, eu vou abrir para questionamentos e dúvidas. Deixa eu parar a apresentação.